Assim diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Verso 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, que tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha que eu vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Pois o enviado de Deus fala as palavras deles, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Curvem as vossas frontes e oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, que nos sonda e que nos conhece, bondoso Deus, eis aqui o teu servo mais uma vez, Senhor. E eis que eu clamo ao Senhor, que o Senhor nos ilumine, ó Senhor. Ilumine a mim, que hei de falar da tua palavra. Ilumine ao teu povo, que haverá de ouvi-la. Que eu seja auxiliado pelo Senhor, assim como eu tenho sido, assim como tem sido. E que seja sabido que assim foi. E que o teu povo também seja auxiliado pelo Senhor, a fim de que entendam verdades espirituais, ó Senhor. E assim eu rogo a ti, no nome do amado. Bem, hoje veremos algumas coisas um pouco curiosas em relação às Escrituras. Que muitas das vezes ela tem sido esquecida e talvez passado despercebida. O nosso texto hoje ele sucede uma das perícopes que contém talvez o verso mais conhecido das Escrituras, que é o João, capítulo 3, verso 16. Que muitas das vezes ele é, ou melhor dizendo, na maioria das vezes ele é ensinado, entendido e aplicado de forma equivocada. E mesmo esse não sendo o nosso texto de hoje, eu creio que o texto que eu irei expor, eu creio que ele tem muito a nos mostrar e a nos ensinar em relação às Escrituras. E em relação à nossa perícope que hoje haveremos de estudar. E a primeira coisa que eu creio que nós devemos entender em relação às Escrituras é que ela nem sempre foi assim como hoje a conhecemos. Hoje a gente tem capítulo, versículo, em algumas Bíblias temos aquilo que nós chamamos de cabeçalhos, mas antes de haver essas divisões, aquele povo da antiguidade que lesse o capítulo, o que hoje a gente chama de capítulo 3, eles leriam de forma, como posso dizer, de forma direta. Iria relacionar uma coisa com a outra. Ou seja, esse texto que hoje a gente estuda, ele faz parte do que os estudiosos hoje chamam de livro dos sinais, que fica mais ou menos entre o capítulo 1, verso 19, ao capítulo 12, verso 50. E o ponto central dessa divisão dentro do Evangelho é o quê? É mostrar o ministério público do nosso Senhor Jesus. E hoje o meu objetivo é que possamos entender e que entendamos que o texto, assim como outros, esse texto que hoje a gente vai estudar, assim como outros textos da Escritura, eles não devem ser vistos, lidos, estudados de forma desconexas, ou seja, de formas desconectadas uma da outra. Entendamos que a Bíblia ela é um livro de redenção.
E do começo ao fim ela fala de redenção. Ela fala do nosso Senhor, do começo ao fim. Mas não de forma desconectada, mas sim de forma que uma não contradiz a outra e uma conversa com a outra. Então nós não podemos ler a Escritura como se, por exemplo, esse nosso texto aqui não estivesse conversando com o texto anterior. Como se ele fosse uma coisa e esse texto aqui agora era outra. Não. Não podemos estudar as Escrituras assim. Esse texto ele contém muitas verdades preciosas que conversam com verdades preciosas que estudamos algumas semanas atrás. E veremos aqui no nosso texto que parece que houve uma mudança de cenário. Lembra que enquanto no capítulo 3, no verso 1 até o verso 15, o texto ele começa com uma conversa entre o nosso Senhor Jesus e Nicodemos. Já nesse nosso outro texto, não. Parece que o nosso Senhor não está nem ali, fisicamente. Parece não. O nosso Senhor nem se encontra ali fisicamente. E aí a gente pode pensar assim, não, peraí. Então esse texto aqui está falando de outra coisa. Não está falando do nosso Senhor Jesus. Não está falando necessariamente dele. Enquanto os versos anteriores, eles estavam a relatar uma conversa do nosso Senhor, esse já surge já mostrando um plano de fundo de que o nosso Senhor não está presente ali. Acompanhe comigo aqui o verso 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Para lá concorria o povo, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ou seja, o autor ele já nos dá um plano de fundo. Que o nosso Senhor Jesus está em um lugar, João Batista está em outro lugar. A gente já consegue perceber isso. E o nosso texto, ele já surge já com uma discussão no verso 25 entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação. E o nosso texto ele nos mostra que surgiu uma proporção tal que os discípulos de João Batista vai até ele para mostrar, olha Senhor, aquele que o Senhor estava testificando, ele está conseguindo, está ganhando do Senhor, vamos dizer assim. Aquele que o Senhor testificou a respeito dele, ele está ganhando mais seguidores. Eles vão reclamar com o seu mestre. E dizem basicamente isso. Veja só. Esse que o Senhor testifica está ganhando mais seguidores com o Senhor. E, consequentemente, está ganhando da gente. Basicamente, esse é o pano de fundo que a gente vê nessa discussão. Quando eles vão até João Batista reclamar a respeito do Senhor Jesus. É como se eles falassem, faz alguma coisa. E o relato ele vai seguir no verso 26, nos mostrando que talvez os seguidores de João estavam tão cegos, ou com um ciúme ou com um zelo equivocado, que eles chegam até mesmo confirmar aquilo que estava bem óbvio. Confirmar que o mestre dele havia dado testemunho a respeito daquele homem que eles estavam com ciúmes. E o autor aqui parece que ele está a preparar uma ironia. E uma ironia bem discreta e perspicaz. Quando ele coloca no texto que os discípulos de João afirmam que o seu mestre havia dado testemunho a respeito de Jesus, já podemos perceber que há algo de errado. Já podemos ver que tem algo desordenado nesses discípulos. Talvez para nós hoje, dar testemunho a respeito de alguém não faça tanto sentido. Eu não sei quem já foi testemunhar em um tribunal. Eu, particularmente, ainda não fui. Espero não precisar ir nunca. Mas hoje não tem assim um peso tão grande. Não é? Não tem um peso tão grande quanto na antiguidade. Para um judeu, quando ele ia testemunhar, testificar a respeito de alguém, estava intrinsecamente ligado à lei do Senhor. Então, para ele tinha um peso. Não era uma coisa aleatória. Não, eu estou testemunhando. Estou só testemunhando aqui, falando que ele está certo e pronto, acabou. Não. Para ele tinha um peso. Então, quando o autor diz que eles sabiam do testemunho que João tinha dito a respeito de Cristo, ele mostra a seriedade disso que os discípulos de João Batista estão a fazer.
desse ato. E a ironia é essa, é que mesmo o mestre deles tendo testificado a respeito dele, a respeito daquele que é todo digno, a cegueira espiritual daqueles, nos atrapalharam a ver a verdade. E eu creio que esse é o nosso primeiro paralelo. Assim como eu disse que a Sagrada Escritura ela não pode ser lida de forma desconectada, aqui eu quero trazer o primeiro paralelo com o nosso texto anterior. Enquanto Nicodemos, mestre da lei, versado na palavra do Senhor, mesmo com todo o seu conhecimento, porque entenda só, aquele que é mestre da lei no antigo Israel, ele não era alguém que fez um cursinho de teologia de 4, 5 anos e pronto, acabou. Não. Ele desde garotinho, desde criancinha em casa, ele ia aprendendo, aprendendo e fazia certa idade, se ele fosse verdadeiramente diferente dos demais, ao invés dele ir trabalhar com o pai, ele era devotado àquela prática. Então, ele não era alguém que começou e foi convertido, vamos dizer assim, ao judaísmo com 12 anos, 13 anos, 25 anos, fez um cursinho e foi. Não. Ele era alguém que desde criança conhecia a lei de Deus. Desde criança conhecia a palavra de Deus. E mesmo assim ele tinha essa cegueira espiritual. Ele não conseguia ver coisas espirituais. E assim nós vemos com os discípulos de João, que não perceberam, não quiseram ou não quiseram aceitar a supremacia do nosso Senhor Jesus. E eu vejo que muitas das vezes isso acontece na minha vida e na sua vida. Alguns tempos atrás eu tratava o meu certo preconceito, vamos dizer assim, com outras denominações, talvez como algo superior, como algo bom. Algo que eu deveria me orgulhar. E ao estudar esse sermão, Nosso Senhor me mostrou muita coisa. Me mostrou que muitas das vezes eu, com um zelo errado, tendo a ter esse pensamento de alguém que se acha superior. E o Nosso Senhor, Ele faz isso conosco, Ele nos quebra. E assim Ele fez comigo. Ele não me mostrou, e eu espero que mostre a todos, que verdade não nasceu com a gente. Nós não somos o dono da verdade, nós não sabemos todas as coisas. O nosso Senhor opera coisas da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer, em pessoas que Ele quer. E o verso seguinte, ele me mostra, e espero que mostre a todos nós, que muitas das vezes com esse ciúme ou talvez esse nosso zelo desordenado, estamos a pensar que enquanto igreja, nós somos a única igreja que tem Cristo. A única igreja que tem a verdade. Assim como os discípulos de João Batista achou que o único que tinha a verdade era João Batista, muitas das vezes nós temos essa mentalidade. A única igreja que é verdadeira é a igreja presbiteriana. É a congregação presbiteriana, daqui de Petrópolis. Nenhum outro lugar tem a verdade. Nenhum outro lugar tem o Espírito Santo. Somente nós que temos a verdade e o Espírito Santo. E muitas das vezes, quando outras denominações crescem, o reino avança, talvez possamos pensar que estamos ficando para trás. Porque olhamos às vezes a nossa congregação um pouco menor, não temos tantas pessoas quanto outras igrejas que são bíblicas também, mas que têm 15, 20, 10 mil membros. E muitas das vezes nós podemos pensar que aqueles crentes que não pensam como a gente, que não vêm na mesma igreja que a gente, eles não possuem o Espírito Santo e não foram regenerados. Quando na verdade não, meus amados. O falso zelo nos leva a uma cegueira espiritual. Assim foi com os discípulos de João. O falso zelo os levou o quê? A ter uma cegueira espiritual. Isso nos transforma, assim como Paulo vai dizer na Epístola aos Romanos, sobre aqueles que possuem um zelo sem entendimento. Quando tratamos ou pensamos como se fôssemos superiores a alguém. Quando a gente fala assim, ah lá, ó, aquele que o Senhor está testificando lá, ó, ele está conseguindo mais discípulos. Todo mundo está indo até ele. Faz alguma coisa. Está errado isso, não está certo. Ou quando a gente olha e fala assim, opa, aquela igreja lá, que eu nunca ouvi um sermão, que eu nunca fui visitar, que eu nunca conversei com um irmão, eu nunca ouvi ninguém daquela igreja, mas eu com meu preconceito, que eu sou superior a eles, eles não têm Cristo não. É uma falsa igreja.
Mas entenda, eu não sou a favor de que tenhamos comunhão com qualquer pessoa. Não sou a favor. Que tenhamos comunhão com qualquer denominação, qualquer pessoa, não sou. Antes, eu creio que para termos comunhão com alguém, com outra denominação, precisamos ter o quê? Submetê-la às Escrituras. Submeter aquilo que está escrito em 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito antes, provai que os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Entendamos que devemos sim provar se aqueles que estão lá fora verdadeiramente têm o Senhor ou não. Mas devemos ter um coração para buscar a entender que não somos superiores a ninguém. Assim como os discípulos de João Batista não eram superiores a ninguém. Nem tampouco ao nosso Senhor Jesus. E o verso seguinte, o João Batista, ele afirma, ele mostra uma verdade muito importante, muito interessante, que é a autoridade do nosso Senhor Jesus. O verso 27 vai dizer assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isso também fala conosco. E isso confirma que toda a autoridade vem do nosso Senhor Deus. Principalmente a autoridade do nosso ungido. Do ungido do nosso Senhor. Principalmente do Cristo de Deus. E fala conosco também que o reino avança não somente conosco. Não somente por intermédio de nossas mãos, não somente por intermédio da mão do Lucas, da mão do Ageu, mas que ele avança com qualquer pessoa que o Senhor queira. Entenda, não é qualquer pessoa que fala assim, não, eu sou evangélico, eu verdadeiramente conheço Jesus Cristo, eu faço, eu aconteço. Não. Não me entendam mal. Mas o reino avança com pessoas diferentes da gente, que às vezes não são tão contidas como a gente, mas ainda assim o reino avança. Ainda assim o Senhor faz coisas. E às vezes eu tendo a ter uma falsa ideia de que igrejas que são mais alegres, e isso acontece com a gente, de que às vezes igrejas que são um pouco mais alegres, um pouco mais animadas do que a gente. Quando eu digo animada, é talvez até mesmo na hora de cantar um louvor, uma adoração, um hino. E que às vezes a gente pensa assim, eles não são bíblicos. Porque, olha só, eles são diferentes da gente. E como às vezes eu vejo muitos vídeos de igrejas na África, eu acabo pensando assim, nossa, aqueles irmãos ali, e é um pecado horrendo. Aqueles irmãos ali, eu acho, aquelas pessoas ali, eu acho que não tem Cristo, não. Olha só como que eles estão pulando, olha só que estranho. A gente tem essa coisa. Pensa assim, nossa lá, tá pulando? Que estranho. Ele não tem Jesus, não. Porque se tu tem Jesus, você adora o Senhor assim, tranquilinho, levanta suas mãos bem contido. Mas quando a gente vai estudar a fundo a história dessas pessoas, a gente vê que eles são perseguidos. Que ao adorar ao Senhor, eles correm risco de vida. Quando eu digo ser mais alegre, não estou falando essa loucura que a gente vê aqui no Brasil, não. Mas eu estou dizendo de pessoas que muitas das vezes elas moram em lugares que se ela falar assim, Jesus Cristo é o Senhor, ela toma um tiro na cabeça e morre. Realidade. Entendamos que essa é a forma que o nosso Deus assim quis ser adorado. Por intermédio dessas pessoas. Entendamos que nós não somos superiores a ninguém. Não somos superiores. E o nosso texto ele parece seguir a encapsular essa ironia. Com João dizendo no verso 28. Diz assim, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. É como se João Batista estivesse dizendo assim para seus discípulos, vocês estão ouvindo o que vocês estão falando? Vocês estão ouvindo a loucura que vocês estão falando? Podemos ver que diferente de Nicodemos, diferente dos discípulos, de seus discípulos, João Batista entendia uma coisa. Ele entendia de algumas coisas, entendia de coisas espirituais e entendia da supremacia de Cristo. Melhor dizendo, ele entendia o seu lugar dentro da história de Deus. E é uma coisa que eu gostaria de compartilhar que muito me edificou e continua me edificando. Que foi um sermão do Mauro Meister no livro de Gênesis, uma coletânea de 50 sermões, se eu não me engano, e muito me edificou.
Que ele diz assim, que nós não devemos ficar pensando em o que o Senhor Deus tem preparado para a minha história. Como se eu fosse o centro de todas as coisas. Quando na verdade não. Nós devemos entender assim, aonde eu me encaixo na história do Senhor? Qual é o meu papel dentro da história do Senhor? Aonde? Assim como podemos ver quando João Batista reafirma seu testemunho a seus discípulos, ao dizer que eles sabiam que ele não era o Cristo. Ele não escondeu que ele não era o Cristo. Ele não simplesmente falou assim, ele está errado, verdadeiramente. Ele é o ungido de Deus lá, mas o Messias? Não. Ele fala assim, eu não sou o Messias, eu nunca escondi de vocês que eu não era o Messias. Por que está vindo essa discussão toda aí a respeito do Messias? Ele é um ungido de Deus. Eu não sou digno nem de desatar o nó da sandália dele. O que é isso que vocês estão falando? Qual é a loucura que vocês estão cometendo ao falar assim do Senhor? E ele reafirma que ele era o precursor do Senhor. E que isso não tinha mudado. Que ele continuava sendo. Esse era o papel dele. E, meus amados, eu creio que nós devemos entender qual é o nosso papel. Nosso lugar dentro dessa maravilhosa história redentiva do nosso Deus. Para nós que somos vasos de honra, devemos buscar entender qual é o nosso lugar dentro dessa história. Porque aqueles que são vasos de desonra, eles já têm o seu lugar e não importa eles procurarem. Não importa. Todas as coisas vão cooperar para o mal deles. Eu não estou falando isso porque eu acho, porque a Escritura me mostra. Mas nós que somos vasos de honra do Senhor, devemos entender qual é o meu lugar dentro da história de Deus. Onde que eu me encaixo? Onde que o Senhor me fez para ser? O que eu devo fazer dentro dessa história? É pregando? É limpando o chão? Como que eu adoro melhor o meu Senhor? Para João Batista, a forma dele adorar o Senhor era preparando o caminho do noivo, como veremos daqui a pouco. Ele entendeu o seu lugar. Aqueles que são vasos de desonra, eles vão ser quebrados. Eles foram feitos para isso. Não importa se eles são bilionários, trilionários, se eles são... não importa. Não importa. Às vezes nós tendemos a acreditar assim, que muitos naqueles dias hão de me dizer, Senhor, Senhor, por acaso, Senhor, não expeli demônios, não fiz, não aconteci. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, ele está falando de... Quando ele fala que aqueles que vão dizer Senhor, Senhor, são todos aqueles que estão fora da igreja, quando na verdade não, nosso Senhor não está falando deles. Em Mateus capítulo 7. Ele está falando das pessoas que se dizem dentro da igreja. Aqueles que estão fora, o nosso Senhor nem comenta deles. Eles não estão nem no caminho, eles estão literalmente no caminho largo. Eles não estão no caminho estreito. É a realidade. Mas enquanto nós que andamos no caminho estreito, passamos pela porta apertada, nós devemos buscar entender qual é a vontade do nosso Senhor. E nos alegrarmos nela. E o texto, ele segue com uma metáfora que talvez possamos entender que exatamente isso, esse ponto que eu quero trazer para vocês. E o texto ele vai nos seguir e podemos talvez até pensar assim, bem, esse autor está usando essa metáfora como um recurso poético, como algo do tipo, quando na verdade não. Quando na verdade, no verso 29, ele vai falar assim, ó, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quando, na verdade, o nosso verso ele possui uma riqueza que muitas das vezes passa despercebida. E ele confirma esse ponto anterior, que ele mostra pra gente que João Batista tinha entendido o seu lugar dentro da história. Aqueles que lessem esse texto naquela época que foi escrito, entenderiam perfeitamente o que João Batista estava a fazer aqui. Entendamos uma coisa, que o noivo, o amigo do noivo, era alguém muito importante. Era alguém muito, muito importante. Ele era o responsável por organizar, por mediar, por testemunhar
no casamento, mas assim como João Batista, quando o noivo chegava, ele sumia e desaparecia. Era isso. Esse era o papel dele. Ele preparava o caminho para o noivo. E os textos nos mostram exatamente essa alusão. E aqui a resposta dele, essa aqui eu creio que seja a melhor resposta dele para o verso 26. Quando fala assim, quando eles dizem assim, todo mundo está indo até ele, é como se ele estivesse dizendo assim, é exatamente isso que tem que acontecer. Foi para isso que eu fui criado. E é exatamente para isso que ele veio. Todas as pessoas verdadeiramente têm que ir até ele, e eu tenho que desaparecer. Ele cresça, eu suma. É a realidade. É exatamente isso que ele está querendo dizer aqui. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu fui criado. E ele segue se colocando no seu lugar, em seu lugar, mostrando que esse era o lugar dele dentro da maravilhosa história de Deus. E ele encerra essa fala dizendo exatamente isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o lugar do Senhor, é o lugar de destaque. Ele é o noivo. Eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Quando o noivo aparece, eu sumo. Essa é a realidade. Ele entendeu o lugar na história dele. E mesmo ele tendo passado por vales, como nós veremos no futuro, se o Senhor nos permitir, mesmo ele passando por momentos de dúvida na vida dele, sabe o que o Senhor Jesus fala a respeito dele? Que dentre os nascidos de mulher, ele é o maior dos homens. Ele entendia o seu lugar. E esse tem que ser o nosso objetivo também, entender o nosso lugar. E como eu disse, o nosso texto ele não deve ser lido e entendido como partes desconectadas uma da outra. O texto ele vai seguir no verso 31 com mais um paralelo, com o texto que estudamos juntos de algumas semanas atrás, com o nosso irmão Marcos. E o capítulo e a gente pode perceber uma estrutura muito interessante, que é o capítulo ele começa com uma história redentiva, uma história narrativa, e depois ele segue com uma afirmação teológica. E é algo bem comum dentro dessa época. E se olharmos a Sagrada Escritura, principalmente no livro de Provérbios, veremos exatamente isso. Que quando um judeu queria dar ênfase a alguma coisa, ele não colocava em letra maiúscula, ele repetia aquela coisa. Se ele estivesse andando e alguém caísse num buraco muito grande, ele não ia falar um buracão, ele ia falar buraco, buraco. Por isso que a gente vê em Isaías capítulo 6, verso... Eu esqueci o verso. Capítulo 6, ele vai falar assim, aqueles que estavam a adorar o Senhor, os serafins, diziam santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos. Eles estavam a dar ênfase. Então, quando a gente lê um texto e a gente vê que coisas são repetidas aqui em cima e coisas são repetidas ali embaixo, é porque tem alguma coisa muito importante a ser dita ali. E vemos o apóstolo fazendo a mesma coisa. Quando ele afirma nos versos seguintes, verdades a respeito de onde veio o nosso Senhor e qual é o seu lugar. E veja que essa última parte do nosso capítulo, ele vai falar exatamente isso. Ele vai fazer uma alusão, uma repetição daquilo que foi dito nos versos 16 ao verso 21. E a intenção dessa última parte é fazer uma reafirmação da pessoa de Cristo. Ou seja, ele fala no começo a respeito da pessoa de Cristo e no final a respeito da pessoa de Cristo. O texto segue nos fazendo uma afirmação para entender de onde o nosso Senhor vem. Eu digo Jesus Cristo, o homem, de onde ele veio. O verso 31 vai dizer assim, ó. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E ele faz uma comparação muito, muito importante que nós devemos atentarmos. Que entre Jesus e os homens, o nosso Senhor é infinitamente superior. E por ele ser infinitamente superior aos homens, é por isso que um só homem foi o suficiente para salvar todos aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo. Porque o valor dele é infinitamente maior do que qualquer um. Se colocássemos numa balança o nosso Senhor, se assim pudéssemos fazer, e toda a criação, todas as coisas,
A balança de cá, ela ia sumir. De tão alto que ela iria. Porque o nosso Senhor é infinitamente mais valioso do que qualquer um. E também nos mostra aonde que o nosso Senhor estava, aonde que o nosso Senhor é. Ele estava acima de todos, isto é, no seio do Pai. Ele tem a supremacia sobre todos. E aqui podemos ver a confiabilidade de Cristo. E o problema do pecado. Pois pense, o próprio Deus veio à Terra e ele estava a falar a respeito de verdade. Diferente de todos os rabinos que ali ensinavam. Diferente de todos aqueles. E mesmo assim, aqueles que estavam a ver não criam a respeito dele. Não criam, não acreditavam nele. E ainda hoje, depois de 2000 anos, muitos de nós, assim como no verso 32, ainda não cremos. E talvez mesmo se ele estivesse aqui fisicamente, muitos de nós, ou todos nós, ainda não creríamos nele. Acompanhe comigo o verso 32 e testifica aqui o que tem visto e testifica o que tem visto. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E quando eu digo não crer, não significa negar. Falar assim, eu nego a Jesus. Jesus não existe. Não acredito não. O significado aqui é a ideia de viver de forma indigna. Indigna do evangelho recebido. Em meio a tempos esses que nós vivemos, podemos perceber que hoje o nosso povo ele está mais preocupado com muitas outras loucuras e tolices, discutir na internet, eu não sei, essas loucuras que muitas das vezes muitos de nós fazemos, e às vezes são irmãos verdadeiramente que têm um entendimento, que têm um conhecimento das escrituras. Não são, como posso dizer, não são nécios, eles leem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia. Teologicamente, lê, eles sabem, mas eles não vivem, eles não estão preocupados em viver uma vida digna do Evangelho. E até quando muitos de nós, continuaremos a viver assim? Um povo que não nega ao Senhor Jesus com os lábios. Que não fala assim, não, Jesus Cristo não é Senhor, não. Porque agora Jesus Cristo está na moda, não é? No nosso tempo aqui, no nosso país, está na moda. Eu sou crente. Aí tem, sei lá o que, church, mais não sei o que, church, igreja sei lá das quantas, porque agora é moda. Mas esse povo ele não vive de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus. E a ideia de não aceitar é exatamente essa. Lembra no deserto, quando muitos seguiam a Jesus Cristo? E ele faz o milagre da multiplicação, do peixe e do pão, e ele faz outro milagre, e ele alimenta o povo, e o povo está seguindo ele para lá, está seguindo ele para cá, e o Senhor fala assim, para de ficar querendo seguir só por conta da comida. Para com isso. Queira alimento espiritual, alimento que não perece. E é basicamente isso que muitas das vezes acontece. Muitas das vezes muitos seguem a Jesus, dizem seguir a Jesus, dizem amar ao Senhor, mas vivem de forma indigna. Trai a esposa, mente, rouba. Reclama de tudo, nada tá bom, tudo tá ruim. Vê um problema na congregação, não quer resolver. Como assim? Você viver de forma digna do Evangelho? Entendamos que se você se diz crente, você carrega o nome do Senhor. Lá fora, e é uma coisa que é muito interessante você prestar atenção, é que lá fora, o ímpio, ele não observa o que você fala. Não observa. Sabe o que eu sei? Porque eu já fui ímpio. Eu não observava o que os outros falavam, eu não queria saber. Eu ficava olhando o que a pessoa fazia. Você é crente? Sou. Beleza. Aí passava uma moça, passava um carrão, nossa, eu queria pegar aquele carro ali, queria fazer, queria acontecer. Ué, como assim? Invejava as coisas dos outros? Queria a mulher alheia? Como assim? Você não é crente? Ou seja, eles não aceitaram a palavra do Senhor. Assim como no verso 32. Eles não aceitavam. Eles diziam que aceitavam, eles diziam que abraçavam, mas eles não viviam. E a ideia de aceitar a palavra de Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida que levamos.
Devemos compreender aquilo que o nosso amado diz no capítulo 14, no verso 21 desse mesmo livro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos, aqueles que acreditam nos meus mandamentos e guardam os meus mandamentos. Não é guardar numa mesa, não é guardar em qualquer outro lugar, guardar numa gaveta, não. Aqui o guardar não significa somente decorar um pedaço de papel, ou dentro de uma carteira, ou qualquer coisa relativa à palavra de Deus. Aqui o guardar é o verdadeiro crer. É quando submetemos a nossa vida debaixo da palavra de Deus. É quando, mesmo quando a gente vai sofrer um prejuízo, a gente fala assim, eu preciso honrar o meu Senhor. Eu falei que eu vou fazer. Preciso honrar o meu Senhor. Poxa, mas vai te custar muito dinheiro, então vai me custar muito dinheiro. Poxa, mas a sua empresa vai falir, então a minha empresa vai falir. Mas o meu Senhor não vai ser desonrado, porque eu carrego o nome do meu Senhor. Essa é a realidade. Esse é o aceitar a palavra do Senhor. Quando submetemos, quando inculcamos essas palavras em nossos filhos, é quando falamos deles assentado em nossas casas, é quando estamos a andar pelo caminho, é quando meditamos nela, ao deitar, ao levantar, quando atamos ela por sinal, na frente dos nossos olhos, em nossas mãos. É quando colocamos elas nos umbrais das nossas portas. Isso é verdadeiramente submeter a nossa vida à palavra de Deus. É quando eu não me importo com o mundo lá fora. Ah, está acontecendo guerra, então você tem que mentir, você tem que fazer tudo o que for necessário para você sobreviver. Tá rolando uma invasão de um outro povo estranho aqui. E olha, eles odeiam a Cristo. Se você falar que você é cristão, você morre. E eu falo, e você pegar e falar, eu não me importo. Então eu vou morrer. Mas eu não vou desonrar o meu Senhor. É a realidade. Isso é o abraçar, isso é o crer verdadeiramente. E quando aqui vemos que muitos que seguem o nosso Senhor e João Batista, os discípulos de João Batista disseram, é assim hoje. Ninguém aceita o testemunho daquele que testifica que Deus é verdadeiro, totalmente confiável. Porque muitos honram o Senhor com os lábios e desonram com a sua vida. E aqui no nosso verso 33, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Aqui quando ele utiliza essa ideia de que isso é essa ideia de que aquele que acredita no Senhor, aquele que aceita, ele testifica de que Deus é verdadeiro. E ele, logicamente, ele está dizendo que aqueles que creem no Senhor, aquele que testifica do Senhor, aquele que aceita verdadeiramente o Senhor, ele certifica de que Deus é verdadeiro, porque você vive uma vida de forma digna do Evangelho. E você está dizendo assim, não, verdadeiramente, aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que ele falou na palavra dele, aquilo que ele diz nas Escrituras é verdade. Eu testifico de que Deus é verdadeiro. Podemos concluir que aqueles que creem verdadeiramente no Senhor, aqueles que vivem de forma digna do Evangelho, eles testificam de que o nosso Deus é totalmente confiável. Isto é, eles vivem de acordo com a palavra e ficam tristes quando não fazem isso. Você fica triste quando você não faz isso? Você se quebranta quando você desonra o seu Senhor? Você chora quando você desonra o seu Deus? Isso te quebra. Porque se não te quebra, você tem que rever. Será que você é salvo? Será que você é crente? Será? Eles dão bom testemunho. Nós devemos dar bons testemunhos. De que o nosso Deus, ele é digno de confiança. Que ele é verdadeiro. Dignamente. Ele é digno de confiança. E eu vejo um paralelo muito grande com 1 João, capítulo 5, verso 10, que diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E aqui o significado não é de que Deus pode mentir.
Essa é uma implicação lógica, isto é, a consequência da incredulidade, em última análise, é agir como se Deus estivesse mentindo. Então, quando você diz assim, eu sou crente, mas vive de forma totalmente desconectada disso, é como se você estivesse mentindo, falando que Deus é mentiroso, que ele não é digno de confiança. E uma coisa que eu gosto muito nas escrituras é o seguinte, que não existe meio termo. Ou você crê que Jesus Cristo é Senhor e vive de forma digna desse evangelho, ou você não crê. Ou você não é. Não há meio termo. Não existe essa de crente carnal. Eu sou um crente, mas sou um crente carnal. Isso não existe, não. Tira isso da cabeça. Não existe isso. Ou você é crente e vive de forma digna do evangelho, mesmo que custe a sua vida. Quando você desonra o seu Senhor, isso te quebra. Ou você não é crente e vive de forma como o mundo vive. Só que tem um linguajar crente, vai na igreja domingo, ou terça, ou quarta, ou quinta, não me importa o dia. É isso. Aquele que verdadeiramente é crente, como vai dizer aqui no nosso verso 36, diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isto é, aqueles que verdadeiramente, se você é verdadeiramente crente, se você verdadeiramente é um regenerado, verdadeiramente, aqui hoje aqui, ainda, nesse lado da eternidade, você já experimenta do Senhor. Você já experimenta dessa verdade. Ainda que muitas das vezes você não tenha tudo que você queira, você não tenha tudo que você gostaria de ter, mas você tem tudo que você precisa. E que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Inclusive, talvez aquele braço quebrado, aquele emprego que você perdeu, ou talvez aquele dinheiro que você precisava receber e você recebeu. Tudo isso vai cooperar para o teu bem. Tudo isso vai formar o nosso Senhor dentro da gente. Enquanto aqui, ainda, já experimentamos essa vida que é descrita aqui no verso 36. E eu consigo ver um paralelo com os versos 16 ao 18, quando a Sagrada Escritura diz que o nosso Senhor deu o seu Filho amado para salvar aqueles que são seus para redimir a criação. Quando Deus se agrada do sacrifício do Senhor, que ofereceu não somente uma morte de cruz debaixo da ira do Pai, mas também uma vida que o seu povo não podia viver, uma obediência que o seu povo nunca foi capaz de produzir, para os dar vida eterna. E a vida eterna é essa, em conhecer o Senhor, que faz misericórdia, justiça e juízo. E é dessas coisas que ele se agrada. Enquanto aqui a gente experimenta isso tudo. Muitas das vezes eu anseio verdadeiramente que o nosso Senhor volte logo ou que ele me leve para junto dele. Esses são os meus maiores anseios da minha vida. Ou que o Senhor retorne, ou que ele me leve. Esses são os meus anseios. Pode ser que eu viva mais 100 anos, que assim seja. Que o Senhor receba a glória para si. Pode ser que eu viva mais 10 minutos, saia daqui e o Senhor me leve. Glória a Deus, que assim seja. Mas enquanto aqui, eu já experimento já dessa maravilhosa graça. Você já pode experimentar dessa maravilhosa graça. Que nosso Senhor aplique as seguintes verdades em nosso coração. Que não podemos, não devemos cultivar um falso zelo. Como os seguidores de João, que cultivavam um falso zelo. Que acreditavam estar zelando por algo, quando na verdade eles estavam a ignorar a verdade. Lembra de Paulo, que achava que estava fazendo um favor ao reino de Deus, matando o crente, perseguindo os crentes? Era um zelo equivocado. E às vezes a gente vê, às vezes eu vejo isso na minha vida, e eu sei que você também veja na sua. Quando, por exemplo, olhamos a nossa teologia, como eu disse, tendemos a crer que só aquilo que está em nosso meio realmente agrada a Deus. E que somente as nossas músicas, somente o nosso jeito mais contido de adoração é que verdadeiramente agrada ao nosso Senhor. Quando na verdade não. E se você pensa assim, arrependa-se. Volte-se para o Senhor, pois você está em perigo. Sabe por quê?
Na grande maioria das vezes, o falso zelo, ele nos leva para o legalismo. Ele tende a nos levar para o legalismo. Assim como os fariseus, legalista. E esse legalismo, quando ele dá os seus maus frutos, quando esses maus frutos eles são produzidos e nascem, eles se tornam pecado. Por isso que você está em perigo. Você se torna soberbo, você acha que você é superior, você tem olhos altivos. Se você está nesse caminho de achar que só a nossa teologia que presta, só a nossa música que presta, somente a forma com que nós cremos que presta, arrependa-se. Ainda há tempo. Como eu disse, eu não sou a favor da teologia da libertação, como o nome é prosperidade. Eu nojo de todas essas coisas. Eu tenho nojo de todas essas coisas. Mas há muitos irmãos que pensam diferentes, adoram de forma diferente, que são nossos irmãos. Eu creio que um arminiano genuíno seja um meu irmão. Genuíno. Que crê verdadeiramente, que entende verdadeiramente. Tem uma coisa equivocada em relação à soteriologia? Tem, sim. Não concordo com eles. Mas ainda assim. 2. Busquemos, meus amados, assim como João Batista fez, entender qual é o nosso papel dentro dessa maravilhosa história. Entendemos que dentro dessa história nós não somos o papel principal. Não fica, o que Deus tem para minha história? O que Deus vai fazer na minha história? Não pense assim, não. Pense, o que eu tenho para fazer na história do meu Senhor? Quais são os dons que o meu Deus me deu? O que Ele me deu? Como que eu posso desenvolver esses dons? Se é cantar? Cantar melhor? Se é tocar? Tocar melhor? Se é pregar? Que pregue melhor? Se é ajudar financeiramente? Que assim o seja? Se é abraçar aquele que está enfermo? Que assim o seja? Desenvolvamos esses nossos dons. E ao desenvolvê-los, nós entenderemos qual é o lugar dentro dessa maravilhosa história redentiva. E muito mais ficaremos contentes e alegres no Senhor. Um dos nossos problemas, eu vejo um dos meus problemas, é a falta de alegria no Senhor, é porque muitas das vezes a gente não consegue compreender aonde é que eu posso servir o meu Senhor melhor. Para que Ele me fez? A gente tem a resposta do nosso breve catecismo? Sim, nós temos. Mas ela não explana verdadeiramente tudo. Ela não é exaustiva em relação a isso. Nossa última aplicação. Sejam testemunhas fiéis de que Deus é verdadeiro. De que Deus é verdadeiro. Devemos testificar a respeito da verdade de Deus, de que Deus é verdadeiro através de nossas vidas ou através de nossas mortes. Devemos buscar submeter a nossa vida debaixo da palavra do Senhor. Isso é viver de forma digna do Evangelho. Viver de forma coerente com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não furtarás? Eu não vou furtar. Eu vou entender o que é não furtar. Não é simplesmente subtrair algo de alguém. É quando, por exemplo, eu resolvo, por conta própria, não dar aquilo que é do meu próximo. Não mentir. Não é simplesmente eu falar uma inverdade, é muitas das vezes subverter a verdade. É entender todas essas coisas. Que o nosso bom Senhor nos abençoe nesse dia do Senhor. Que possamos meditar nessas coisas. Rogo aos irmãos que curvem as vossas frontes. Orem ao Senhor. Senhor, perdoa-me, Pai. Muito mais poderia ter sido dito aqui. De forma muito melhor. Perdoa-me. Senhor, receba a glória que lhe é devida. Transforma o nosso coração. Faça-nos temer o teu nome.
adorá-lo como na beleza da tua santidade, que todas essas verdades sejam verdadeiramente aplicadas em nossas vidas. Que no dia do Senhor nós saímos daqui, ó Pai, como só mais um dia, só mais um a fazer, só mais um compromisso, que nós temos a hora marcada para sair daqui. Que não seja assim, Senhor. Que entendamos, Pai. Entendamos essas verdades espirituais, principalmente que entendamos também, Pai, qual é o nosso lugar, qual é o lugar que nós podemos adorar melhor o Senhor, agradar o Senhor. Submetamos ao Senhor as nossas vidas debaixo da Sagrada Escritura. Que não tenhamos olhos altivos, soberba. Livra-nos do legalismo, Pai. Tendemos a Ele, que Tu o sabes. Nós amamos muito, gostamos muito, ó Senhor, de lei. Entendemos muito de lei e pouco de graça. Esse é meu pedido, Senhor. Em nome do amado, Pai.